Trabalhador perde pernas e braço no Recife. Tragédia ou retrato do Brasil do improviso? Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Pernambucando por Aí. Essa esquina virtual onde a gente conta a vida como ela é. Trágica, cômica, poética e, sobretudo, nordestina. Hoje o assunto é daqueles que dá um aperto no peito, mas também nos obriga a refletir sobre o Brasil que estamos deixando se arrastar feito um jegue cansado em ladeira de barro. Pois veja só, um homem trabalhador da pesada, pai de família, coordenador de operações de máquinas, sofreu um acidente de trabalho no Recife e acabou amputado. Perdeu as 2 pernas e um braço depois que a rampa de ferro de um caminhão se soltou e esmagou parte do corpo dele. Foi atendido às pressas, passou por cirurgia no Hospital da Restauração e, graças a Deus, está vivo. Mas a vida dele nunca mais será a mesma. Esse é o tipo de tragédia que não sai do noticiário, mas que entra de sola na nossa alma. Porque não é só a história de Joseildo José de Souza, o homem que foi vítima desse descuido ou dessa fatalidade. É, antes de tudo, a história de um Brasil inteiro que perdeu a noção do valor do trabalho, da dignidade do homem simples e da responsabilidade de quem manda. E aqui, eu já começo com uma lembrança da Bíblia, que diz no livro de Gênesis: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É a sina do homem desde Adão. Trabalhar, se esforçar, conquistar o sustento com o suor da cara. Só que o problema é que, em vez de respeitar esse esforço, a sociedade moderna, progressista, burocrática, trata o trabalhador como se fosse peça de reposição de máquina. Se quebra, troca. Se machuca, indeniza e segue o baile. Mas nós, que viemos de uma tradição conservadora, sabemos que não é assim. O homem não é descartável. O homem é imagem e semelhança de Deus. E quando um trabalhador perde o braço e as pernas porque a rampa de um caminhão não estava segura, isso não é apenas um acidente. É uma denúncia contra o estado de coisas em que o Brasil se encontra. O Brasil do improviso e do jeitinho. É claro que agora as empresas envolvidas, Copergás e VM Engenharia, já soltaram nota oficial dizendo que estão dando assistência, amparando a família e apurando os fatos. Isso é o mesmo que padre em missa de 7º dia. Todo mundo fala bonito, mas ninguém traz o morto de volta. Esse é o Brasil do improviso. É o Brasil em que a gente gasta bilhões para financiar carnaval fora de época, mas não investe em segurança no trabalho. É o Brasil onde a burocracia engorda feito porco em lama, enquanto a fiscalização é magra, fraca e sem dentes. Como diria Olavo de Carvalho, o Brasil é um país governado por um consórcio de vagabundos e idiotas úteis. E eu acrescentaria, governado também pelo espírito do deixa pra depois, do tá bom assim, do amanhã a gente vê. Resultado: o trabalhador paga a conta com o próprio corpo. Nelson Rodrigues já dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. E Ariano Suassuna completaria, com sua verve sertaneja, que esse complexo vem justamente da mania de copiar modelo estrangeiro sem entender a nossa realidade. Porque veja, na Europa, um acidente desses gera comoção nacional, protesto, greve. No Brasil, dá uma manchete de jornal, meia dúzia de posts indignados no Twitter e depois o povo volta a discutir quem vai ganhar o Big Brother. A tragédia como retrato do Brasil, o acidente de Joseildo é um retrato de nós mesmos. É como um auto de Ariano, tragicômico, duro, mas revelador. É a vida mostrando que não adianta pintar calçada com tinta verde e amarela se o chão está esburacado. Edmund Burke, lá no século XVIII, dizia que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, pois nós, brasileiros, não conhecemos nem a história do nosso vizinho que perdeu as pernas numa obra, e por isso repetimos acidentes, erros, tragédias, como se estivéssemos num looping infinito de descaso. Eu conheço muita gente que já passou por coisa parecida. Um tio meu, lá em Carpina, perdeu 2 dedos da mão porque o patrão achou que luva de proteção era frescura. E sabe qual foi a resposta que ele ouviu? Homem, dedo você tem 10, perdeu 2 ainda sobra 8.
Essa filosofia canalha é a cara do Brasil moderno, o humor cruel da vida, e aqui entra o humor ácido da crônica. Porque a vida tem dessas ironias cruéis. O trabalhador que dedicou a vida a operar máquinas agora vai depender da máquina para andar, seja uma cadeira de rodas ou uma prótese. A vida trocou as cartas no baralho e deixou ele sem pernas para continuar a partida. Chesterton dizia que a vida é sempre uma aventura audaciosa ou não é nada. Pois bem, Joséildo agora vai enfrentar a maior aventura da sua vida. Só que, diferentemente do herói de cinema, ele não teve escolha. E isso é o mais duro. A tragédia que cai no colo do homem comum, sem aviso prévio, sem trilha sonora de Hollywood, sem final feliz garantido. Mas não pensem que eu trago essa história apenas para arrancar lágrimas. Trago para cutucar, para provocar, para jogar sal na ferida aberta do Brasil. Reflexão sobre o trabalho e a dignidade. O trabalho dignifica o homem. Isso está na Bíblia, está nos clássicos, está na tradição. Mas o que temos hoje é uma sociedade que desvaloriza o trabalhador e, ao mesmo tempo, glamouriza o ócio, a preguiça, a vida de influenciador. Roger Scruton, esse filósofo conservador inglês que entendia da beleza da ordem, dizia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas assumir responsabilidade pelo que se deve. Pois bem, responsabilidade é o que falta no Brasil. E essa falta de responsabilidade é que transforma um simples descuido em tragédia nacional. É ela que permite que um trabalhador perca 3 membros em plena atividade e que a vida siga como se nada tivesse acontecido. Causos do povo. Eu lembro de seu Manuel, pedreiro de 70 anos, que me disse certa vez: "Meu filho, eu não tenho medo de morrer de acidente, eu tenho medo é de morrer de abandono." E essa frase ficou comigo, porque o que dói não é só a tragédia em si, mas o esquecimento. O trabalhador acidentado vira estatística, número em relatório de empresa, dado em planilha. Mas a família continua ali, enfrentando a dureza. A esposa que agora vai cuidar do marido amputado. Os filhos que vão ter que se virar sem o exemplo do pai inteiro. O bairro que vai comentar durante uns dias e depois se calar. O clímax. A grande denúncia. Aqui está o ponto alto da reflexão. O acidente de Joséildo é mais do que uma fatalidade. É um símbolo do Brasil doente, do Brasil que perdeu a noção de que o trabalho é sagrado. É a prova viva de que, quando se troca a dignidade pelo improviso, o resultado é sangue no chão e choro em hospital. É como dizia Olavo: ou o Brasil se leva a sério, ou o Brasil acaba. E eu digo mais: se não aprendermos a respeitar o trabalhador, a valorizar a responsabilidade, a resgatar a ética cristã e conservadora que fez o Ocidente prosperar, vamos continuar amputando não apenas braços e pernas, mas a própria alma da nação. Conclusão. A moral da história. A moral dessa história é simples. A vida é frágil e o trabalho é sagrado. Cabe a nós, como sociedade, resgatar o valor do homem comum, do trabalhador que constrói o país. Precisamos deixar de lado as ilusões progressistas, a burocracia inútil e o improviso irresponsável, para abraçar aquilo que a tradição sempre nos ensinou: respeito, responsabilidade e fé em Deus. Porque, no fim das contas, como diz a Bíblia em Provérbios, o preguiçoso deseja e nada alcança, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O Brasil precisa deixar de ser preguiçoso, precisa ser diligente, precisa trabalhar com seriedade. E a gente, como povo, precisa cobrar, denunciar e, sobretudo, não esquecer. Não podemos deixar que Joséildo seja apenas mais uma manchete. Ele é um símbolo do Brasil real, do Brasil que sangra. Meus amigos, agradeço demais por terem ficado até aqui. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que o Brasil ainda pode aprender a respeitar de verdade o trabalhador, ou estamos condenados a viver de improviso e tragédia? Deixem aí nos comentários, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Pernambucando por Aí, para que a gente continue trazendo reflexão, humor e, claro,
o jeito pernambucano de enxergar o mundo. Até o próximo vídeo. Pernambucando por aí.